Ela tinha 21 anos, era virgem, foi despejada e estava sozinha no mundo. Ele era um milionário solitário, marcado por perdas e cercado de segredos. E sua proposta indecente, tudo o que era pureza, virou escuridão. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. A chuva caía impiedosa sobre São Paulo naquela noite de junho, transformando as ruas do centro em rios escuros que refletiam as luzes da cidade como estrelas afogadas. Helena observava as gotas escorrerem pela vidraça embaçada do café onde trabalhava, seus dedos finos apertando com força a bandeja vazia contra o peito. O turno estava acabando, e com ele sua última noite de normalidade, embora ela ainda não soubesse disso. O café. Antiga Vila era um daqueles estabelecimentos que resistiam ao tempo como uma fotografia desbotada, preservando em suas paredes, de tijolo aparente e móveis de madeira escura as memórias de uma época mais gentil. Para Helena, havia sido mais do que um emprego nos últimos 3 anos. Era seu refúgio, o único lugar onde conseguia se sentir parte de algo, mesmo que esse algo fosse apenas a rotina de servir café e sorrir educadamente para estranhos, que mal notavam sua presença. Seus passos ecoavam pelo piso de tábuas corridas enquanto recolhia as últimas xícaras da noite. O som familiar da louça tilintando contra a bandeja misturava-se ao jazz suave que tocava nas caixas de som antigas. Era um ritual que conhecia de cor: limpar as mesas, organizar as cadeiras, conferir o caixa. Mas naquela noite, cada gesto carregava o peso da despedida. Helena, você tem certeza que não quer ficar na minha casa até encontrar outro lugar? A voz de Dona Marta, a proprietária do café, era carregada de preocupação maternal. A senhora de cabelos grisalhos e rosto bondoso era a pessoa mais próxima que Helena tinha de uma família desde que sua mãe adoecera. Obrigada, Dona Marta, mas não posso aceitar. Helena forçou um sorriso, enquanto guardava seu avental pela última vez no pequeno armário dos funcionários. A senhora já faz tanto por mim, e é só por alguns dias, logo encontro outro lugar. Mentira. Helena sabia que era mentira. Com os preços dos aluguéis na cidade e seu salário de garçonete, encontrar um novo lar seria praticamente impossível. O prédio onde morava, um cortiço antigo no Bexiga, havia sido vendido para uma incorporadora e os moradores tinham recebido um aviso de despejo com apenas 2 dias de antecedência. Ilegal, sim, mas quem se importava com os direitos de inquilinos invisíveis? Depois de se despedir de Dona Marta com um abraço que durou mais que o normal, Helena enfrentou a noite chuvosa. Sua mala de rodinhas, contendo tudo o que possuía no mundo, arrastava-se pesadamente pelas calçadas irregulares. Os livros, sua única verdadeira posse de valor, estavam protegidos em uma sacola plástica dentro da mala. Romances gastos pelo uso, páginas marcadas por dobras e anotações a lápis. Histórias que haviam sido sua única companhia em tantas noites solitárias. As ruas do centro iam se esvaziando conforme a noite avançava. Helena caminhava sem destino, suas botas encharcadas deixando rastros molhados pelo asfalto. Passou por becos escuros e prédios abandonados, por bares barulhentos e mendigos encolhidos em vãos de portas. A cidade noturna revelava suas entranhas sem pudor, como se quisesse lembrá-la de que não havia lugar para delicadezas ali. Foi quando a chuva apertou que Helena encontrou refúgio sob a marquise de um prédio art déco na Praça da República. Seus dedos estavam dormentes de frio, e sua roupa pingava, formando uma poça aos seus pés. De onde estava, podia ver o movimento dos carros passando velozes pela avenida, suas luzes refletindo nas poças como fogos de artifício horizontais. O peso da realidade começou a se assentar em seu peito como uma pedra fria. 21 anos, sozinha no mundo, sem teto sobre a cabeça. Sua mãe estava internada há anos em uma clínica psiquiátrica do interior, perdida em um mundo próprio de delírios e sussurros. As tias que a criaram haviam se mudado para o Nordeste, levando consigo apenas as lembranças amargas de uma sobrinha que nunca quiseram. E agora, nem mesmo as paredes úmidas de seu quarto alugado lhe restavam. Helena fechou os olhos,
sentindo o vento frio acariciar seu rosto como dedos fantasmagóricos. Sua beleza, embora discreta, ganhava contornos etéreos sob a luz difusa dos postes. O rosto oval emoldurado por cabelos castanhos que caíam em ondas suaves até os ombros, os olhos grandes e escuros que pareciam guardar segredos antigos, os lábios cheios que raramente se abriam em um sorriso verdadeiro. Foi nesse momento de completa desolação que ela o viu pela primeira vez. Ou talvez tenha sido ele quem a viu. Dmitri Aragon emergiu da noite como uma aparição, sua silhueta alta e imponente recortada contra a escuridão. Vestia um sobretudo negro que parecia absorver a luz, e seus passos eram silenciosos, apesar dos sapatos caros. Não carregava guarda-chuva, como se a chuva não ousasse tocá-lo. Seus olhos, de um azul tão escuro que beirava o negro, fixaram-se em Helena com uma intensidade perturbadora. O tempo pareceu congelar. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma sensação primitiva de perigo, misturada com uma inexplicável atração. Havia algo naquele homem que a fazia pensar em predadores antigos, em contos góticos lidos à meia-noite, em promessas sussurradas em quartos escuros. Você está tremendo. Sua voz era profunda, com um leve sotaque que Helena não conseguiu identificar. Não era uma pergunta, nem uma demonstração de preocupação, era uma simples constatação de fato. Helena não respondeu. Suas mãos apertaram a alça da mala com mais força, seus nós dos dedos brancos de tensão. O estranho deu um passo em sua direção e ela notou que ele mancava levemente da perna direita, um defeito quase imperceptível, que só Michal o tornava mais humano, mais real. Tenho uma proposta para você. As palavras saíram como fumaça no ar frio. Algo que poderia resolver seus problemas imediatos. E alguns que você nem sabe que tem. Um sorriso surgiu nos lábios dele, mas não alcançou seus olhos. Helena sentiu seu coração acelerar, uma mistura de medo e curiosidade fazendo seu sangue ferver nas veias. Parte dela queria correr, desaparecer na noite, como tantas outras garotas devem ter feito antes. Mas havia outra parte, uma parte que ela mal conhecia, que queria ouvir mais. Que tipo de proposta? Sua voz saiu mais firme do que esperava, surpreendendo a ambos. Dmitri tirou um cartão de visita do bolso interno do sobretudo. O papel era grosso, cor de marfim, com apenas um nome e um número de telefone impressos em tinta preta. Ligue. Amanhã às 9 horas em ponto, se quiser saber mais. Posso oferecer abrigo, segurança e algo que você nunca experimentou antes. Antes que Helena pudesse responder, ele já havia se virado e começado a se afastar. Sua figura foi engolida pela escuridão tão subitamente quanto havia surgido, deixando apenas o cartão como prova de que o encontro não fora uma alucinação causada pelo desespero. Helena olhou para o cartão em suas mãos trêmulas. O nome, Dmitri Aragon, parecia pulsar sob a luz fraca, como se tivesse vida própria. Ao longe, um trovão cortou o céu, e a chuva intensificou-se como se a própria natureza quisesse enfatizar a gravidade daquele momento. Naquela noite, encolhida em um banco da praça com sua mala como único travesseiro, Helena sonhou. Sonhou com corredores intermináveis em uma mansão antiga, com música de piano ecoando através de paredes de pedra, com mãos fortes acariciando sua pele nua. E em seu sonho, havia uma mulher que se parecia terrivelmente com ela, gritando avisos que se perdiam no vento. Quando o dia amanheceu, cinzento e úmido, Helena ainda segurava o cartão com força. Às 9 horas, seus dedos discariam aquele número e sua vida mudaria para sempre. Mas por enquanto ela apenas observava o despertar da cidade, sentindo o peso do destino se aproximando como uma tempestade no horizonte. O relógio da praça bateu 9 horas, e cada badalada reverberou, através do corpo de Helena, como um presságio. Seus dedos tremiam enquanto digitava os números no telefone público, cada dígito do cartão de Dmitri, gravado em sua memória como uma marca em ferro quente. O tom de chamada soou 3 vezes, antes que uma voz masculina, diferente da de Dmitri, atendesse. Residência Aragon.
A voz era seca, profissional, sem qualquer inflexão que traísse emoção. Eu recebi um cartão do Sr. Aragon ontem à noite. Ele pediu que eu ligasse às 9. Helena tentou manter a voz firme, mas podia ouvir a própria insegurança ecoando na linha. Houve um momento de silêncio, seguido pelo som de papéis sendo movidos. Seu nome? Helena Santos. Mais silêncio. Helena podia ouvir sua própria respiração, agora acelerada pela ansiedade. Finalmente a voz voltou. Um carro será enviado para buscá-la na Praça da República em 30 minutos. Esteja em frente à fonte principal. O motorista a reconhecerá. A linha ficou muda antes que Helena pudesse responder. Ela ficou ali, o telefone ainda pressed contra o ouvido, ouvindo o tom de ocupado como se fosse uma música distante. 30 minutos. 30 minutos para decidir se entregaria sua vida nas mãos de um estranho ou se continuaria vagando pelas ruas, sem destino e sem esperança. A manhã estava fria, mas o céu havia clareado depois da tempestade da noite anterior. Helena arrastou sua mala até a fonte, observando os pombos que bebiam água das poças deixadas pela chuva. Seu estômago roncava. Não comia desde o dia anterior, mas o nervosismo era mais forte que a fome. Exatamente 30 minutos depois, um Rolls-Royce Phantom preto parou suavemente junto à calçada. O carro parecia deslocado ali, como uma criatura de outro mundo que acidentalmente cruzou dimensões. O motorista, um homem alto e magro com cabelos grisalhos cortados rente à cabeça, saiu e caminhou até ela sem hesitação. Senhorita Santos? Sua voz era a mesma do telefone. Por favor, me acompanhe. O interior do carro era um sonho em couro e madeira. Helena afundou no banco traseiro, sentindo-se pequena e deslocada em meio a tanto luxo. O motorista guardou sua mala no porta-malas, sem fazer comentários sobre seu estado surrado, e logo estavam deslizando pelas ruas de São Paulo como um fantasma negro e silencioso. Conforme deixavam o centro, Helena notou que seguiam em direção ao bairro do Morumbi. As ruas ficavam mais largas, as casas mais imponentes, até que começaram a subir por uma estrada particular, que serpenteava por uma colina coberta de mata atlântica preservada. O ar ficava mais denso à medida que subiam, uma névoa suave, envolvendo as árvores como um véu fantasmagórico. A mansão Aragon surgiu de repente, como se tivesse materializado da própria névoa. Era uma construção imponente de pedra escura, com torres góticas que se erguiam em direção ao céu nublado. Trepadeiras antigas cobriam parte das paredes, e as janelas altas refletiam a luz difusa como olhos vigilantes. O carro parou diante de uma escadaria de mármore. Helena mal teve tempo de absorver a grandiosidade do lugar antes que a porta principal se abrisse, revelando Dmitri Aragon. Sob a luz do dia, ele parecia ainda mais impressionante. Alto, com ombros largos destacados pelo terno italiano feito sob medida, cabelos negros com fios prateados nas têmporas e aqueles olhos que pareciam ver através dela. Bem-vinda à sua nova casa, Helena. Sua voz tinha o mesmo poder hipnótico da noite anterior. Embora eu deva alertá-la, uma vez que entre por essa porta, as regras do mundo lá fora não se aplicam. Mas Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia um aviso velado naquelas palavras, uma última chance de recuar. Mas para onde iria? O que a esperava nas ruas além de frio e solidão? Pelo menos ali, naquela mansão saída de um romance gótico, havia a promessa de algo diferente, algo novo. Quais são suas regras, então? Ela perguntou, surpreendendo-se mais uma vez com sua própria ousadia. Um sorriso enigmático curvou os lábios de Dmitri. Primeira regra: você não faz perguntas sobre o passado. Segunda: não entra em nenhum cômodo trancado. Terceira: não tenta contato com o mundo exterior. Quarta: quando eu a chamar, você vem. Quinta... Ele fez uma pausa, seus olhos escurecendo. Quinta regra: você é minha, completamente minha, por 6 meses. O ar pareceu ficar mais pesado, carregado de eletricidade. Helena sentiu seu coração batendo contra as costelas como um pássaro enjaulado. E o que ganho em troca? Além de um teto sobre sua cabeça
e todas as suas necessidades atendidas, Dmitri desceu um degrau, aproximando-se. Ganha a chance de descobrir quem realmente é Helena Santos, de despertar algo que está adormecido dentro de você há gerações. Suas palavras tinham um peso estranho, como se carregassem significados ocultos. Helena pensou em sua mãe, perdida em seus delírios num hospital psiquiátrico, murmurando sobre sangue antigo e promessas quebradas. Pensou nas tias que a criaram, sempre a observando com um misto de medo e repulsa, como se vissem nela algo que as assustava. E se eu quiser ir embora antes dos 6 meses? Não vai querer. A certeza na voz dele era absoluta. Mas se insistir, as portas estarão sempre abertas. Só não posso garantir que encontrará o mesmo mundo que deixou para trás. Helena deu um passo à frente, subindo o primeiro degrau da escadaria. Era como se seu corpo se movesse por vontade própria, atraído por uma força maior que seu medo ou sua razão. Quando alcançou o patamar onde Dmitri estava, ele estendeu a mão. Seus dedos eram longos e elegantes, com um anel de selo antiga no dedo mindinho. Aceito suas regras. Helena colocou sua mão sobre a dele, sentindo um choque elétrico percorrer seu corpo no momento do contato. Dmitri a conduziu para dentro da mansão, e o som da porta se fechando atrás deles ecoou como um selo sendo lacrado. O hall de entrada era um espaço circular impressionante, com um piso de mármore negro onde seus passos ecoavam como música. Uma escadaria dupla em espiral levava aos andares superiores, e candelabros de cristal pendiam do teto alto como estalactites, congeladas. Alfred vai mostrar seu quarto. Dmitri fez um gesto para o motorista que havia entrado silenciosamente com a mala de Helena. Descanse, tome um banho. Às 7 horas, jantaremos juntos. Use o vestido que encontrará sobre sua cama. Antes que Helena pudesse responder, ele já havia se afastado, desaparecendo por um dos muitos corredores que se ramificavam do hall. Alfred fez um gesto para que ela o seguisse e começaram a subir a escadaria. O corrimão sob seus dedos era de madeira escura, polida por gerações de mãos até parecer seda. O quarto ficava na ala leste da mansão, com janelas que davam para um jardim coberto pela névoa perpétua. Era maior que seu antigo apartamento inteiro, decorado em tons de azul marinho e prata. A cama king size estava coberta por lençóis de seda branca, e sobre ela, como prometido, havia um vestido. Helena aproximou-se lentamente do vestido, seus dedos tocando o tecido com reverência. Era de seda pura, num tom de vermelho escuro que lembrava vinho envelhecido. Ao lado, havia uma caixa de veludo contendo um conjunto de lingerie de renda preta e um par de sapatos Louboutin. O jantar será servido no salão principal. Alfred informou da porta. Tocarei a campainha às 6:30 para ajudá-la a encontrar o caminho. Quando ficou sozinha, Helena deixou-se cair na cama, sentindo o tecido macio sob suas mãos. O quarto cheirava a rosas frescas e a algo mais, algo antigo e indefinível. Fechou os olhos por um momento, tentando processar a mudança radical em sua vida nas últimas 24 horas. Foi então que ouviu um piano tocando em algum lugar da mansão, uma melodia triste e familiar que ela não conseguia identificar. As notas flutuavam através das paredes como fantasmas, carregando consigo um sentimento de perda e desejo que fez seu coração apertar. Helena levantou-se e caminhou até a janela. Lá fora, a névoa dançava entre as árvores como véus de uma noiva fantasma. Por um momento, teve a impressão de ver uma figura feminina no jardim usando um vestido branco manchado de vermelho. Mas quando piscou, a visão havia desaparecido. O relógio na parede marcava 3 horas da tarde. Ainda faltavam 4 horas para o jantar. 4 horas para se preparar não apenas fisicamente, mas mentalmente, para o que quer que Dmitri, Aragon, tivesse planejado para ela. Helena caminhou até o banheiro anexo, igualmente luxuoso, com uma banheira vitoriana e espelhos que iam do chão ao teto. Enquanto a banheira enchia, ela observou seu reflexo. Seus olhos pareciam diferentes, mais escuros, como se já estivessem se adaptando à atmosfera sombria da mansão, ou talvez fosse apenas o cansaço, misturado com a antecipação do que estava por vir.
A água quente envolveu seu corpo como um abraço há muito esperado, e Helena permitiu-se relaxar pela primeira vez em dias. O som do piano ainda ecoava, distante, embalando-a em um estado entre vigília e sonho. Foi nesse momento de vulnerabilidade que as primeiras lágrimas vieram, não de tristeza ou medo, mas de uma emoção que ela ainda não conseguia nomear. Algo estava começando. Algo maior que ela, maior que Dmitri, maior que aquela mansão gótica no alto da colina. E enquanto as lágrimas se misturavam com a água do banho, Helena teve a certeza de que, para o bem ou para o mal, sua vida nunca mais seria a mesma. Música do piano embalou Helena em um sono inquieto, povoado por sonhos estranhos e vívidos. Neles caminhava por corredores intermináveis da mansão, seguindo o som de uma mulher chorando. Cada porta que abria revelava cenas de um passado que não era seu. Rituais em círculos de velas negras, mulheres dançando sob a lua cheia, sangue escorrendo em taças de cristal. O despertar veio com as primeiras luzes da manhã, trazido por batidas firmes em sua porta. Helena abriu os olhos desorientada, ainda vestida com o vestido vermelho da noite anterior. Seu corpo doía como se tivesse dançado a noite inteira, embora não se lembrasse de ter feito mais que jantar. Entre. Sua voz saiu rouca, ainda carregada. De sono, Alfred entrou carregando uma bandeja de café da manhã e um envelope preto selado com cera vermelha. Seu desjejum, senhorita, e suas instruções para o dia. Helena sentou-se na cama, observando o mordomo depositar a bandeja sobre uma mesa lateral. O cheiro de café fresco e croissants recém-assados fez seu estômago roncar. O envelope, porém, chamava mais sua atenção que a comida. Devo abrir agora? O Sr. Aragon sugere que tome seu café primeiro. As instruções podem ser perturbadoras com o estômago vazio. Havia algo na forma como Alfred disse aquilo que fez Helena estremecer. Ela forçou-se a comer, embora cada garfada parecesse pesada em sua boca. O café estava perfeitamente preparado, e os croissants derretiam na língua. Mas sua mente estava fixa no envelope negro que parecia pulsar com vida própria. Quando terminou, suas mãos tremiam ao quebrar o selo de cera. Dentro havia uma única folha de papel pergaminho, coberta com uma caligrafia elegante em tinta vermelha. Querida Helena, seu primeiro dia de treinamento começará ao meio-dia. Até lá, você tem permissão para explorar a mansão, com 2 exceções. O terceiro, andar está proibido, assim como qualquer porta trancada que encontrar. No seu closet, encontrará roupas apropriadas para o dia. Vista-se com conforto, mas mantenha a elegância. Seu corpo precisará de liberdade de movimento. Não tome decisões precipitadas sobre o que verá ou ouvirá hoje. Mantenha sua mente aberta e seu coração receptivo. O poder que corre em suas veias é mais antigo que suas dúvidas. Estarei esperando no jardim de inverno ao meio-dia. Seu D.A. Helena releu a carta 3 vezes antes de deixá-la sobre a mesa. Seu coração batia em um ritmo estranho, como se respondesse a uma música que só ele podia ouvir. No closet, encontrou uma seleção de roupas que pareciam ter saído de uma boutique de luxo. Vestidos, calças, blusas, todas em tons escuros e tecidos nobres. Optou por uma calça de yoga preta de tecido suave e uma blusa de seda da mesma cor. Os pés, descalços por enquanto, moviam-se silenciosamente pelo piso de madeira, enquanto ela começava sua exploração da mansão. A luz do dia revelava detalhes que a noite havia escondido. As paredes eram cobertas por símbolos sutilmente entalhados na madeira, espirais, círculos concêntricos, formas que pareciam letras de um alfabeto esquecido. Algumas portas estavam trancadas, como Dmitri avisara, mas outras se abriam para cômodos que pareciam congelados no tempo. Em uma biblioteca que ocupava 2 alturas, Helena encontrou estantes intermináveis de livros antigos. Muitos estavam escritos em línguas que ela não reconhecia, com títulos em alfabetos estranhos e ilustrações perturbadoras. Um volume em particular chamou sua atenção, encadernado em couro negro, sem título aparente. Quando o tocou, sentiu um choque elétrico percorrer seu braço.
O livro se abriu sozinho em suas mãos, as páginas amareladas virando como se movidas por um vento invisível. Pararam em uma ilustração que a fez prender a respiração. Uma mulher, nua exceto por símbolos pintados em seu corpo, estava deitada sobre um altar de pedra. Ao seu redor, figuras encapuzadas formavam um círculo, e sobre ela, uma criatura que não era inteiramente humana se inclinava como se para beijá-la. Esse não é um livro para iniciantes. A voz de Dmitri soou atrás dela, fazendo-a deixar cair o volume. Ele o pegou antes que atingisse o chão, seus movimentos rápidos e graciosos como os de um predador. Estava vestido todo de preto novamente, mas de forma mais casual. Calça de linho e camisa de mangas compridas com os primeiros botões abertos, revelando um vislumbre de um torso musculoso e uma tatuagem antiga na base do pescoço. O que é isso? Helena perguntou, seus olhos fixos nos símbolos que decoravam a pele dele. Uma marca de iniciação. Dmitri fechou o livro com cuidado. Algo que você também receberá quando estiver pronta. Pronta para quê? Para aceitar sua herança. Ele se aproximou, seu corpo irradiando um calor que ela podia sentir mesmo sem tocá-lo. O sangue que corre em suas veias não é comum, Helena. Sua linhagem materna remonta a um tempo antes da história escrita, quando as mulheres eram mais que simples mortais. Helena deu um passo para trás, suas costas encontrando uma estante. Você está falando de magia? Um sorriso cruel curvou os lábios de Dmitri. Magia é uma palavra infantil para algo muito mais profundo. Estou falando de poder, do tipo de poder que faz homens poderosos se ajoelharem e impérios caírem. E você acha que eu tenho esse poder? Eu sei que tem. Ele ergueu uma mão, seus dedos traçando uma linha invisível no ar próximo ao rosto dela sem tocá-la. Posso sentir vibrando sob sua pele, pulsando em seu sangue. Está dormindo ainda, como uma criança no ventre. Mas logo, logo despertará. O estar entre eles parecia carregado de eletricidade. Helena podia sentir cada célula de seu corpo respondendo à proximidade dele, como se seu sangue realmente reconhecesse algo familiar em sua presença. E o que acontece quando esse poder desperta? Depende da mulher. Dmitri recuou um passo, seus olhos escuros estudando-a intensamente. Algumas enlouquecem com a força dele. Outras... Ele fez uma pausa significativa. Outras se tornam algo mais que humanas. Como sua esposa. Helena não pôde conter a pergunta. O rosto de Dmitri endureceu instantaneamente. Não quebre as regras, Helena. Não quando estamos tão perto de começar. Ele consultou um relógio de bolso antigo que tirou do bolso da calça. Faltam 20 minutos. Para o meio-dia. Vá ao seu quarto, calce algo apropriado para jardim. E Helena, seus olhos encontraram os dela, com uma intensidade que a fez estremecer. Não tente resistir ao que vai sentir. Aceitação é a chave para a sobrevivência. Helena assentiu silenciosamente e saiu da biblioteca, seu coração batendo como um tambor em seus ouvidos. Em seu quarto, encontrou um par de sapatilhas pretas que pareciam feitas sob medida para seus pés. Enquanto as calçava, notou algo diferente no espelho da penteadeira. Seu reflexo estava alterado. Seus olhos pareciam mais escuros, sua pele emanava um brilho sutil, e havia algo em sua postura que não reconhecia, uma força nova, uma presença mais marcante. Era como se a Helena, tímida e insegura, estivesse lentamente se dissolvendo, dando lugar a alguém, algo mais. O caminho até o jardim de inverno era longo, passando por corredores decorados com tapeçarias antigas que retratavam cenas de rituais pagãos e sacrifícios. Helena tentou não olhar muito de perto para os detalhes, mas seus olhos pareciam atraídos contra sua vontade para as figuras femininas que dominavam cada cena. Mulheres poderosas, sensuais, perigosas. O jardim de inverno era uma estrutura impressionante de vidro e ferro forjado, conectada à mansão por uma passarela coberta. Plantas exóticas cresciam em profusão, criando um ambiente que mais parecia uma floresta tropical que um jardim. O ar era denso e úmido,
carregado com o perfume de flores noturnas que não deveriam estar abertas àquela hora do dia. Dmitri a esperava no centro de um círculo de pedras negras parcialmente cobertas por musgo. Estava descalço agora, sua camisa completamente aberta, revelando mais tatuagens antigas em seu torso. Em suas mãos, segurava algo que parecia uma taça de cristal negro. Bem-vinda ao seu primeiro ritual de despertar. Sua voz tinha um tom diferente, mais profundo, mais antigo. Está pronta para começar? Helena olhou para a taça em suas mãos, para os símbolos em sua pele, para o círculo de pedras que parecia pulsar com uma energia própria. Não estava pronta, não realmente, mas algo dentro dela, algo que havia dormido por gerações, estava desesperado para despertar. Sim, ela respondeu, sua voz mais firme do que esperava. Estou pronta. O ar no jardim de inverno ficou mais denso, como se a própria atmosfera respondesse à tensão do momento. Dmitri ergueu a taça de cristal negro e Helena pôde ver que estava cheia de um líquido escuro que parecia se mover por conta própria. Este é o primeiro teste, ele disse, sua voz reverberando de uma forma estranha no espaço fechado. O que você vê no líquido? Helena se aproximou, seus pés descalços sentindo a energia que pulsava através das pedras do círculo. Inclinou-se sobre a taça, seus olhos fixos no líquido escuro. A princípio viu apenas seu próprio reflexo distorcido. Mas então, está mudando. Sua voz saiu como um sussurro. Vejo uma mulher. Ela está dançando. Não, está realizando algum tipo de ritual. Há outras com ela, todas vestidas de branco, mas ela usa vermelho. Um sorriso de satisfação cruel curvou os lábios de Dmitri. Continue. Ela se parece comigo, mas mais velha? Não mais velha. Diferente. Seus olhos... Helena engasgou. Seus olhos estão completamente negros. É sua ancestral. Dmitri moveu a taça em um círculo lento, fazendo o líquido rodopiar. A primeira de sua linhagem a despertar o poder. O sangue guarda memória, Helena. Guarda segredos, guarda poder. Ele estendeu a taça para ela. Beba. Helena recuou instintivamente. O que é isso? Vinho consagrado em lua nova, misturado com ervas antigas e... Ele fez uma pausa significativa. Uma gota do meu próprio sangue. O coração de Helena batia tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Toda a sua vida havia sido treinada para dizer não a situações como essa, para fugir de estranhos que ofereciam bebidas suspeitas, para temer o desconhecido. Mas havia algo mais forte que seu medo, algo que cantava em suas veias, implorando para ser libertado. Pegou a taça com mãos trêmulas e, antes que pudesse mudar de ideia, levou-a aos lábios. O líquido era surpreendentemente doce, com um sabor metálico subjacente que fez sua língua formigar. Assim que engoliu, sentiu um calor se espalhar por seu corpo como fogo líquido. Agora, Dmitri tirou a taça de suas mãos. Dance. O quê? Dance. Deixe o poder fluir. Não pense, apenas sinta. Como se respondendo a um comando invisível, música começou a tocar. Não do sistema de som da casa, mas de algum lugar dentro de sua própria mente. Era antiga, tribal, com tambores que pareciam bater no mesmo ritmo de seu coração. Seu corpo começou a se mover por conta própria, como se cada gota de sangue em suas veias soubesse exatamente que passos dar. Seus braços se ergueram, suas mãos traçando símbolos no ar que ela nunca havia visto, mas só Michal conhecia. A temperatura no jardim de inverno aumentou. As plantas pareciam se inclinar em sua direção, suas flores se abrindo em uma explosão de cores e aromas. Helena podia sentir a energia fluindo através dela, conectando-a com algo vasto e antigo. Dmitri começou a se mover também, circulando-a como um predador, seus pés descalços, silenciosos nas pedras. Sua presença era como eletricidade na pele de Helena, cada vez que ele passava perto o suficiente para tocar. Você está começando a ver. Sua voz soava distante, como se viesse de outro mundo. Começando a sentir.
Helena estava além das palavras. Seu corpo inteiro vibrava com uma energia que nunca havia experimentado antes. Podia sentir cada batida de seu coração, cada gota de sangue correndo em suas veias. Mais que isso, podia sentir a vida pulsando nas plantas ao seu redor, a energia, antiga nas pedras sob seus pés, o poder crescente no ar. Foi então que aconteceu, quando a dança atingiu seu ápice, quando a música em sua mente se tornou ensurdecedora, Helena abriu os olhos e viu o mundo diferente. Cores eram mais intensas, sombras mais profundas. Podia ver auras de energia em torno das plantas, linhas de poder correndo pelo chão como rios subterrâneos. E Dmitri era algo completamente diferente agora. Sua forma humana parecia apenas uma máscara fina sobre algo muito mais antigo, muito mais poderoso. Suas tatuagens brilhavam com luz própria e seus olhos... Helena ofegou parando abruptamente. Eles estão... como os seus. Ele completou, sua voz agora carregada de poder. Negros como a noite sem lua. É assim que vemos quando o poder flui livremente. Helena cambaleou subitamente tonta com a sobrecarga sensorial. Dmitri a pegou antes que caísse, seus braços fortes envolvendo-a. O contato de pele com pele enviou choques de energia através de ambos. O primeiro despertar é sempre intenso. Ele a segurou mais perto, uma de suas mãos deslizando para sua nuca. Seu corpo está se ajustando a um novo nível de consciência. O que está acontecendo comigo? Helena mal reconhecia sua própria voz, rouca e carregada de poder. Você está se tornando o que sempre deveria ter sido. Dmitri inclinou-se mais perto, seus lábios quase tocando os dela. Uma filha do sangue antigo, uma senhora dos mistérios obscuros. O beijo, quando finalmente veio, foi como uma explosão de energia pura. Helena sentiu como se cada célula de seu corpo estivesse em chamas, como se sua própria essência estivesse se fundindo com algo maior, mais profundo, mais perigoso. Dmitri a beijava como se quisesse devorar sua alma, suas mãos deslizando por seu corpo com uma familiaridade que deveria ser assustadora, mas só Michal parecia natural, inevitável. Helena correspondeu com igual intensidade, suas unhas cravando nos ombros dele, seu corpo arqueando-se contra o dele, como se buscasse fundir-se completamente. Foi ele quem quebrou o beijo primeiro, afastando-se apenas o suficiente para olhar. Em seus olhos, ainda negros, ele murmurou satisfeito. O poder ainda está fluindo. Helena podia sentir isso, uma corrente constante de energia percorrendo seu corpo, fazendo sua pele formigar e seu sangue cantar. Era intoxicante, viciante. Parte dela queria mais, muito mais. Isso é apenas o começo, Dmitri prometeu, como se lesse seus pensamentos. Há tanto mais para você aprender, tanto mais para despertar. E se eu não quiser? Helena perguntou, embora soubesse que era tarde demais para essa pergunta. E se eu quiser voltar a ser normal? Um sorriso cruel curvou os lábios dele. Você nunca foi normal, Helena. Nunca houve normalidade em seu sangue. As vozes que sua mãe ouvia, os sonhos estranhos que você sempre teve, as sensações inexplicáveis, tudo isso era seu poder tentando despertar. Ele a soltou lentamente, permitindo que ela se firmasse em seus próprios pés. Helena cambaleou levemente, ainda tonta com a sobrecarga de sensações. O mundo ao seu redor ainda parecia diferente, mais vivo, mais perigoso, mais real. Vá descansar agora, Dmitri ordenou suavemente. Seu corpo precisa processar as mudanças. Esta noite... Ele fez uma pausa significativa. Esta noite começaremos seu verdadeiro treinamento. Helena assentiu, incapaz de formar palavras. Seus pés a levaram automaticamente para fora do jardim de inverno, através dos corredores agora ainda mais vivos com energia e significado oculto, até seu quarto. Caiu na cama ainda vestida, seu corpo tremendo com ondas residuais de poder. Fechou os olhos, mas as visões continuavam. Fragmentos de memórias ancestrais, rituais antigos, segredos sussurrados através dos séculos. Em seus sonhos, dançou com mulheres de olhos negros sob luas vermelhas. Em seus sonhos, conheceu
o gosto do poder verdadeiro. Em seus sonhos tornou-se algo mais que humana. E em algum lugar na mansão, Dmitri sorria, sabendo que o primeiro passo havia sido dado. O despertar havia começado, e não havia volta. O sono de Helena foi interrompido por batidas urgentes em sua porta. Quando abriu os olhos, a escuridão do quarto parecia viva, pulsando com sombras que dançavam nas paredes. Por um momento ficou desorientada. Quanto tempo havia dormido? O céu, além das janelas, estava tingido de vermelho, mas não conseguia dizer se era nascer ou pôr do sol. Senhorita Santos, a voz de Alfred soava mais tensa que o normal. O Sr. Aragon requisita sua presença imediatamente no salão principal. Helena se levantou, surpresa ao descobrir que seu corpo não doía, apesar da intensidade do ritual anterior. Na verdade, sentia-se mais forte, mais viva. Cada movimento parecia fluido, como se seu corpo tivesse finalmente encontrado sua frequência natural. Devo trocar de roupa? Ela perguntou através da porta. Não há tempo. É urgente. Algo no tom de Alfred a fez mover-se mais rápido. Abriu a porta e o seguiu pelos corredores, notando como sua visão alterada do ritual ainda persistia. Podia ver linhas de energia correndo pelas paredes, conexões invisíveis entre objetos aparentemente comuns. O salão principal estava iluminado apenas por velas negras, dezenas delas, criando um ambiente que mais parecia uma catacumba antiga que uma sala em uma mansão moderna. Dmitri estava no centro do espaço, ainda sem camisa, seus músculos definidos, brilhando com suor apesar do ar frio. Mas não estava sozinho. Uma mulher estava com ele, alta, magra até quase a fragilidade, com cabelos brancos que caíam como uma cortina de neve até sua cintura. Usava um vestido branco simples que parecia flutuar ao seu redor, e seus pés descalços não faziam som algum no piso de mármore. Quando ela se virou para encarar Helena, o choque foi como um soco no estômago. Era como olhar em um espelho, distorcido pelo tempo. Os mesmos traços delicados, os mesmos lábios cheios, os mesmos olhos, exceto que os dela estavam completamente brancos, sem íris ou pupila. Helena, Dmitri falou, sua voz tensa, encontre Liora, minha esposa. Mundo pareceu congelar por um momento. Helena sentiu seu sangue gelar nas veias, seu novo poder retraindo-se como um animal assustado. A mulher que deveria estar morta, ou no mínimo internada em uma clínica psiquiátrica, estava ali, muito real, muito viva. Ela é perfeita. A voz de Liora era como cristal quebrando, musical e cortante ao mesmo tempo. Exatamente como nas visões. Você deveria estar... Helena não conseguiu completar a frase. Morta, louca, trancada. Liora sorriu, e o sorriso transformou seu rosto em algo predatório. Eu estive em outro lugar, aprendendo, crescendo, esperando. Ela começou a circular Helena lentamente, como uma cobra hipnotizando sua presa. Você ainda não entende, não é? Acha que está aqui por acaso? Que Dmitri a escolheu por sua beleza, sua solidão, sua vulnerabilidade? Liora, o tom de Dmitri era um aviso. Não, meu amor, ela precisa saber. Liora parou na frente de Helena, próxima o suficiente para tocar. Você está aqui porque eu a escolhi, porque a vi em minhas visões, porque você é a chave que faltava. Helena deu um passo para trás, sua cabeça girando com revelações demais. Chave para quê? Para o ritual final. Dmitri respondeu, movendo-se para ficar ao lado de sua esposa. O ritual que vai completar o que começamos há 10 anos. Você vê, Liora continuou, sua voz agora quase gentil. Há poder no sangue, poder nas linhagens antigas. Mas o verdadeiro poder, o poder supremo, vem da união de certas bloodlines específicas. Ela estendeu uma mão pálida, seus dedos longos tocando o rosto de Helena com uma intimidade perturbadora. Sua linhagem materna e a minha são complementares, como luz e sombra, como vida e morte. Não entendo, mas Helena entendia, em algum nível profundo e instintivo. Seu sangue cantava em resposta ao toque de Liora, reconhecendo algo familiar e ao mesmo
Tempo alienígena. O ritual que me transformou. Liora gesticulou para seus olhos brancos. Foi apenas metade do processo. Preciso de você, seu sangue, sua essência, para completá-lo, para alcançar o poder máximo. E o que acontece comigo nesse processo? Um sorriso cruel curvou os lábios de Liora. Você se torna como eu, ou morre tentando. Chega. Dmitri interveio, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Não era assim que planejamos contar a ela. Planos mudam, meu amor. Liora se afastou de Helena, movendo-se para abraçar Dmitri por trás. E o tempo está se esgotando. A lua de sangue se aproxima. Helena observava a interação dos dois com uma mistura de fascinação e horror. Havia algo profundamente errado na forma como se moviam juntos. Como se fossem uma única entidade dividida em dois corpos. O poder que emanava deles era quase sufocante. Por que eu aceitaria participar disso? Helena perguntou, surpresa com a firmeza em sua própria voz. Por que arriscaria minha vida por seu ritual? Porque você já está envolvida demais para recuar. Dmitri respondeu, seus olhos agora completamente negros novamente. O poder que despertou hoje é apenas uma fração do que você pode se tornar. E uma vez que se prova o verdadeiro poder, não há volta. Liora completou, seus olhos brancos brilhando na luz das velas. Você já pode sentir, não pode? A fome, a necessidade, o desejo por mais. Helena podia. O poder que havia experimentado no jardim de inverno ainda corria em suas veias como fogo líquido, implorando para ser liberado novamente. Cada célula de seu corpo ansiava por mais daquela sensação de completude, de conexão com algo maior e mais antigo que ela mesma. Quanto tempo? Ela se ouviu perguntando, como se sua boca tivesse vontade própria. 3 dias até a lua de sangue, Dmitri respondeu. 3 dias para prepará-la, para fortalecê-la, para garantir que sobreviva ao ritual. E se eu recusar? Liora riu, um som que lembrava sinos de cristal quebrando. Você não vai, seu sangue não permitirá. O poder não permitirá. Como que para provar seu ponto, ela ergueu uma mão e fez um gesto no ar. Helena sentiu seu corpo responder instantaneamente, um calor intenso se espalhando por suas veias. Seus joelhos fraquejaram e ela teria caído se Dmitri não tivesse se movido com velocidade sobrenatural para segurá-la. Fácil, meu amor, ele murmurou para Liora. Ela ainda é frágil. Por enquanto. Liora sorriu, seus dentes brancos demais na luz das velas. Mas em 3 dias... em 3 dias, ela será magnífica. Helena tentou se firmar em seus próprios pés, mas seu corpo parecia pesado demais. O toque de Dmitri era como eletricidade em sua pele, e a presença de Liora fazia o ar vibrar com energia estática. Descanse agora. Dmitri a ergueu em seus braços como se ela não pesasse nada. Amanhã começaremos seu verdadeiro treinamento. Precisará de todas as suas forças. Enquanto ele a carregava para fora do salão, Helena viu por sobre seu ombro como Liora os observava. A mulher de branco sorria, seus olhos vazios brilhando com uma luz própria, suas mãos traçando símbolos no ar que deixavam rastros luminosos. O último pensamento de Helena antes de sucumbir à escuridão foi que, mesmo sabendo que estava sendo manipulada, mesmo entendendo o perigo mortal que corria, não conseguia encontrar em si o desejo de fugir. O poder cantava em suas veias como uma sereia, prometendo segredos e êxtases além da compreensão humana. E ela, Deus a ajudasse, queria responder àquele canto. O amanhecer trouxe uma névoa densa que envolvia a mansão como um manto fantasmagórico. Helena acordou em sua cama, ainda vestida com as roupas do dia anterior, seu corpo vibrando com uma energia estranha. As memórias da noite passada, Liora, o poder, as revelações, pareciam ao mesmo tempo um sonho distante e dolorosamente reais. Sentou-se lentamente, notando que seus sentidos continuavam ampliados. Podia ouvir o sussurro do vento através das frestas das janelas, sentir o pulsar de energia nas paredes antigas, ver os padrões de luz e sombra dançando no ar como se fossem intangíveis.
Uma bandeja de café da manhã estava sobre a mesa lateral, o vapor subindo em espirais hipnóticas da xícara de porcelana. Ao lado, um novo bilhete em papel negro, dessa vez escrito em tinta prateada. Vista-se com as roupas deixadas no banheiro. Hoje começamos seu verdadeiro treinamento. Não coma nada além do chá de ervas na xícara azul. O jejum é necessário para o que está por vir. D.A. No banheiro, Helena encontrou um conjunto de roupas que parecia saído de um ritual pagão moderno. Um vestido longo de seda negra, com fendas profundas nas laterais que permitiam liberdade de movimento, e uma série de fitas de couro trançado, que serviam como uma espécie de arnês decorativo sobre o tecido. Enquanto se vestia, observou seu reflexo no espelho com fascínio crescente. Seus olhos, embora não mais completamente negros como durante o ritual, tinham um brilho diferente, agora algo selvagem, primitivo. Sua pele parecia emitir uma luminescência sutil, como se o poder que corria em suas veias estivesse próximo demais da superfície. O chá tinha um gosto amargo e complexo, com notas de ervas que ela não reconhecia. Assim que o líquido tocou, sua língua sentiu uma onda de calor se espalhar por seu corpo, acordando cada nervo, cada sentido. A porta se abriu sem que ninguém batesse, revelando Liora. A mulher de branco parecia ainda mais etérea à luz do dia, seus cabelos e pele quase transparentes. Está pronta para começar? Helena assentiu, incapaz de formar palavras diante da presença poderosa da outra mulher. Seguiu Liora pelos corredores da mansão, descendo escadas que ela não havia notado antes, até chegarem a um espaço subterrâneo que parecia antigas catacumbas. O salão ritual era circular, com paredes de pedra bruta, onde símbolos antigos já haviam sido entalhados. O chão era um mosaico complexo de pedras negras e brancas, formando padrões que pareciam se mover quando observados por muito tempo. Velas negras flutuavam no ar, sem suporte aparente, suas chamas azuis lançando sombras, dançantes nas paredes. Dmitri já estava lá, seu torso nu coberto por novos símbolos pintados em tinta prateada. Ele estava ajoelhado no centro de um círculo de sal negro, seus olhos fechados em profunda concentração. O poder que você sentiu ontem, Liora começou, sua voz ecoando de forma estranha no espaço fechado. Foi apenas um vislumbre. Hoje você aprenderá a controlá-lo, a direcioná-lo, a transformá-lo em algo mais que energia bruta. Ela fez um gesto com a mão, e Helena sentiu seu corpo ser empurrado por uma força invisível para dentro de um segundo círculo, este feito de cristais brancos. No momento em que seus pés tocaram o interior do círculo, sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. O primeiro teste é sobrevivência. Dmitri falou sem abrir os olhos. O poder em estado puro é como fogo. Pode aquecer ou consumir. Depende da força de vontade de quem o canaliza. Antes que Helena pudesse processar o significado daquelas palavras, Liora ergueu ambas as mãos. O ar no salão ficou denso, carregado de eletricidade estática, e então, sem aviso, uma onda de energia pura atingiu Helena como um raio. A dor foi instantânea e avassaladora. Cada nervo em seu corpo gritava em agonia, enquanto o poder bruto a atravessava, ameaçando despedaçá-la de dentro para fora. Seus joelhos cederam, e ela caiu sobre o piso frio, seu corpo convulsionando. Controle! A voz de Dmitri soava distante. Não lute contra o poder. Absorva-o. Direcione-o. Helena tentou se concentrar através da dor, buscando em seu interior aquela mesma sensação que havia experimentado no jardim de inverno. Seu sangue parecia ferver em suas veias, mas havia algo mais ali. Uma força antiga, um conhecimento inscrito em seu próprio DNA. Lentamente, dolorosamente, começou a sentir como podia influenciar o fluxo de energia. Era como tentar direcionar um rio em chamas com as mãos nuas, mas somehow ela sabia o que fazer. Seu corpo começou a vibrar em uma frequência diferente, adaptando-se ao poder em vez de resistir a ele. Sim, Liora exclamou, sua voz carregada de satisfação cruel. Agora devolva.
O comando atingiu algo primitivo no cérebro de Helena. Seus olhos se abriram, completamente negros novamente, e ela ergueu as mãos num gesto instintivo. A energia que a atravessava mudou de direção, agora fluindo dela para fora em um jato de luz azulada. Liora recebeu o ataque com um sorriso, absorvendo a energia como se fosse água, mas Helena não parou. Não conseguia parar. O poder fluía dela, como uma tempestade, fazendo as velas tremerem e os cristais do círculo brilharem com intensidade cegante. Controle. Dmitri gritou novamente, mas havia um tom diferente em sua voz agora. Preocupação. Helena estava além de ouvir. O poder era intoxicante, viciante. Cada vez que liberava mais energia, mais parecia brotar de algum poço sem fundo em seu interior. Suas mãos começaram a brilhar com luz própria, e seu cabelo flutuava ao seu redor, como se estivesse submerso. Foi Liora quem finalmente quebrou o fluxo, fazendo um gesto cortante no ar que dissipou a energia como fumaça ao vento. Helena cambaleou, subitamente exausta, mas ainda vibrando com poder residual. Impressionante. Liora se aproximou, seus olhos brancos brilhando com algo próximo ao respeito. Você tem mais poder natural que qualquer iniciada que já vi. Mas poder sem controle. É um convite à loucura. Dmitri completou, finalmente abrindo os olhos. Ele se levantou em um movimento fluido e caminhou até Helena, que ainda tremia no centro do círculo. Você precisa aprender a dosar, a conter, a canalizar. Suas mãos tocaram os ombros de Helena e ela sentiu uma onda de calor diferente se espalhar por seu corpo. Desejo, puro e simples, misturado com o poder que ainda corria em suas veias. Dmitri deve ter sentido também, porque seus dedos apertaram com mais força e seus olhos escureceram visivelmente. O desejo também é poder, Liora comentou, observando a interação dos dois com um sorriso conhecedor. E você, querida? Helena está transbordando de ambos. O que acontece agora? Helena perguntou, sua voz rouca. Agora, Liora se moveu para ficar atrás dela, suas mãos frias deslizando pelos braços de Helena em uma carícia perturbadora. Começamos o verdadeiro treinamento. Dmitri vai ensiná-la a canalizar o poder, através do corpo. Eu vou ensiná-la a controlá-lo através da mente. E juntos... Juntos. Dmitri completou, seu rosto perigosamente próximo ao de Helena. Vamos preparar você para o ritual que mudará tudo. Helena estava presa entre eles, sentindo o calor do corpo de Dmitri à sua frente e o frio sobrenatural emanando de Liora atrás. Era como estar suspensa entre dois polos opostos de poder, duas forças igualmente irresistíveis. Sim, ela sussurrou, embora não soubesse exatamente com o que estava concordando. Seu corpo, sua mente, sua própria alma pareciam estar se transformando em algo novo, algo perigoso e belo e terrível. As velas azuis tremeluziam, lançando sombras que dançavam nas paredes como espectadores de um ritual antigo. E nas profundezas da mansão Aragon, 3 figuras permaneciam unidas em um abraço que era tanto promessa quanto ameaça, tanto início quanto fim. As horas seguintes se transformaram em uma dança sombria de poder e desejo. Dmitri e Liora se revezavam no treinamento de Helena, cada um com seu próprio método de despertar e canalizar o poder que corria em suas veias. Com Dmitri, o treinamento era físico, visceral. Ele a ensinava a mover-se com o poder, a deixá-lo fluir através de seus músculos e nervos como uma extensão natural de seu corpo. Suas mãos guiavam os movimentos dela, com uma intimidade que ia além do toque físico. Era como se ele pudesse manipular a própria energia que pulsava sob sua pele. O poder não é algo separado de você, ele explicava. Seu corpo, pressionado contra as costas dela, enquanto guiava seus braços em um movimento fluido. É uma extensão de quem você é, do que você pode se tornar. O calor que emanava dele era intoxicante, fazendo o sangue de Helena ferver em suas veias. Cada toque, cada ajuste de postura, cada sussurro próximo demais ao seu ouvido era uma tentação que testava seus limites. Liora, por outro lado, focava na mente,
Seus exercícios eram sutis, psíquicos, envolvendo visualizações complexas e manipulações de energia que deixavam Helena mentalmente exausta. A mente é o verdadeiro canal do poder, Liora instruía, seus olhos brancos fixos em Helena com uma intensidade perturbadora. O corpo é apenas o vaso. É aqui, ela tocou a testa de Helena com um dedo frio, que a verdadeira transformação acontece. Entre uma lição e outra, Helena começou a notar mudanças em si mesma. Sua pele parecia mais sensível, cada nervo hiperconscientemente vivo. Cores eram mais vibrantes, sons mais nítidos, e o mais perturbador. Podia sentir as emoções e energias dos outros como se fossem texturas tangíveis no ar. O desejo de Dmitri era como brasa viva, quente e insistente sempre que ele se aproximava. A energia de Liora era como gelo cortante, bela e mortal. E a conexão entre os dois era algo ainda mais complexo, uma teia de poder, obsessão e algo próximo à loucura. Durante uma pausa no treinamento, enquanto Helena bebia água de uma taça de cristal, Liora se aproximou por trás dela, seus dedos frios deslizando por seus braços expostos. Você sente, não é? Sua voz era como seda sobre vidro quebrado. Como ele a deseja. Como o poder em você chama pelo dele. Helena estremeceu tanto pelo toque quanto pelas palavras. E isso não a incomoda? Um riso musical escapou dos lábios de Liora. Oh, querida, você ainda não entendeu? O desejo é parte do ritual. O poder precisa de 3 pontos para se manifestar completamente, como um triângulo perfeito. Seus dedos subiram até o pescoço de Helena, provocando arrepios. Além disso, quem disse que apenas Dmitri a deseja? Antes que Helena pudesse processar o significado daquelas palavras, Dmitri retornou ao salão ritual. Algo em sua expressão mudou ao ver as duas mulheres tão próximas. Seus olhos escureceram visivelmente e o ar ao seu redor pareceu carregar-se de eletricidade. É hora do próximo teste, ele anunciou, sua voz mais rouca que o normal. Liora se afastou de Helena com um sorriso conhecedor. Sim, está na hora de vermos quanto ela pode realmente suportar. O teste, como Helena logo descobriu, envolvia os 3. Dmitri e Liora se posicionaram em pontos opostos do círculo ritual, criando um campo de energia que fez o ar vibrar como cordas de violino tensionadas. Fique no centro, Dmitri instruiu, e não resista ao que vai sentir. Helena obedeceu, seu corpo já respondendo à energia crescente no ambiente. No momento em que pisou no centro do círculo, sentiu como se tivesse sido mergulhada em um oceano de sensações. O poder fluía entre os 3 como correntes elétricas, conectando-os em um circuito de energia pura. Cada respiração de Dmitri enviava ondas de calor através dela. Cada movimento de Liora provocava arrepios gelados em sua pele. E seu próprio poder respondia a ambos, crescendo e se transformando de formas que ela nunca havia imaginado possíveis. Abra os olhos. A voz de Liora soava distante, como se viesse de outro mundo. E veja o que realmente somos. Helena obedeceu, e o mundo explodiu em cores e sensações. Dmitri não era mais apenas um homem. Era uma forma de poder ancestral, escuro e sedutor como a noite sem lua. Liora era luz pura, fria e cortante como estrelas de gelo. E ela própria. Ela podia se ver refletida nos olhos deles, uma criatura de fogo e sombra, poder e desejo encarnados. O ritual final, Dmitri falou, sua voz reverberando com poder. Não é apenas sobre despertar seu poder, é sobre união, fusão, transformação. 3. Energias, Liora continuou, movendo-se em um círculo lento ao redor de Helena. 3 sangues, 3 almas, unidas em um único ponto de poder absoluto. E o que acontece nesse ponto? Helena perguntou, embora parte dela já soubesse a resposta. Transcendência. A voz de Dmitri estava mais próxima agora. Ou destruição total. Depende de quanto poder podemos controlar, de quanto nossos corpos e mentes podem suportar. E se falharmos?
Então nos juntaremos às outras tríades que tentaram e falharam ao longo dos séculos. Liora respondeu com uma calma perturbadora. Seus nomes escritos em lápides antigas, seus poderes perdidos no vento. O ar entre eles ficou mais denso, carregado de promessas e ameaças não ditas. Helena podia sentir o desejo de Dmitri como uma força física chamando por ela. Podia sentir a fome de Liora, fria e cortante como vidro, e seu próprio poder respondia a ambos, crescendo e se transformando em algo novo e perigoso. 2 dias, Dmitri, murmurou seus lábios perigosamente próximos ao ouvido de Helena. 2 dias até a lua de sangue, até o momento em que 3 se tornam 1. Até lá, Liora completou, suas mãos frias deslizando pelos braços de Helena. Precisamos fortalecer seus limites, testar suas barreiras, prepará-la para o que está por vir. Helena fechou os olhos, deixando-se envolver pelo poder que fluía entre eles. Parte dela sabia que deveria estar aterrorizada, pelo perigo, pela possibilidade de destruição, pela forma como seu corpo e mente estavam sendo transformados. Mas uma parte maior, mais profunda, mais antiga, ansiava por isso. Pelo poder, pela união, pela transcendência. Sim, ela sussurrou, sua voz carregada de poder e promessa. Me preparem. As velas azuis tremeluzeram, como se respondendo ao seu consentimento. E nas profundezas da mansão Aragorn, 3 figuras permaneceram unidas em uma dança antiga de poder e desejo, preparando-se para um ritual que poderia elevá-los além da humanidade, ou destruí-los completamente. A noite caiu sobre a mansão Aragorn como um manto de veludo negro, trazendo consigo uma mudança palpável na atmosfera. O treinamento havia deixado Helena exausta, mas era um tipo diferente de cansaço, não físico, mas energético, como se cada célula de seu corpo tivesse sido reconfigurada. Em seu quarto, tentando recuperar as forças com um banho quente, Helena observava seu reflexo na água da banheira. Sua pele parecia emitir um brilho sutil, como se o poder que agora corria em suas veias estivesse próximo demais da superfície. Os símbolos que Dmitri havia pintado em seu corpo durante o treinamento não saíam, mesmo com a água. Pareciam ter sido absorvidos por sua pele, tornando-se parte dela. Um movimento no espelho do banheiro chamou sua atenção. Por um momento, pensou ter visto outra figura, uma mulher usando vermelho com olhos completamente negros. Mas quando piscou, havia apenas seu próprio reflexo. As visões vão se tornar mais frequentes. A voz de Liora soou da porta, fazendo Helena sobressaltar-se. A mulher de branco estava parada ali, seu corpo etéreo quase transparente na luz fraca. São memórias ancestrais despertando, o sangue reconhecendo a si mesmo através do tempo. Você poderia bater antes de entrar. Helena tentou cobrir-se com as mãos, sentindo-se estranhamente vulnerável. Um sorriso cruel curvou os lábios de Liora. Pudor? A essa altura? Ela se aproximou da banheira, seus movimentos fluidos como água. Depois do ritual, não haverá barreiras entre nós, nem físicas, nem mentais, nem energéticas. Helena sentiu um arrepio que nada tinha a ver com a temperatura da água. Como é o ritual completo? Doloroso. Liora sentou-se na borda da banheira, seus dedos frios brincando com a superfície da água. Extasiante, transformador. Imagine seu corpo sendo desmontado em nível molecular e reconstruído. Imagine sua consciência se expandindo até tocar o infinito. Imagine prazer e dor tão intensos que a linha entre eles deixa de existir. Suas palavras faziam o poder dentro de Helena pulsar como uma segunda frequência cardíaca. E depois, Liora inclinou-se mais perto, seu hálito gelado contra o rosto de Helena. Depois nos tornamos algo além da compreensão humana, algo que transcende as limitações da carne e do tempo. Um som de passos interrompeu o momento. Dmitri estava parado na porta do banheiro, seus olhos escuros observando a cena com uma intensidade predatória. O jantar está servido, ele anunciou, sua voz mais rouca que o normal. E temos muito,
a discutir sobre amanhã. Helena se levantou da banheira, subitamente consciente de cada gota d'água deslizando por sua pele. O olhar de Dmitri a seguia como uma carícia física, e mesmo Liora não fez movimento algum para se afastar. Vista-se, Liora finalmente disse, estendendo um hobby de seda negra. Hoje jantaremos no salão principal, e depois... Ela trocou um olhar significativo com Dmitri. Depois começaremos a verdadeira preparação para o ritual. O jantar foi servido em pratos de porcelana antiga, decorados com símbolos similares, aos que agora marcavam a pele de Helena. O vinho em taças de cristal negro tinha um sabor metálico familiar. Mais sangue, ela percebeu, embora não soubesse de quem. Amanhã é o último dia antes da lua de sangue, Dmitri explicou, seu olhar fixo em Helena por sobre a borda de sua taça. Seu corpo e sua mente precisam estar perfeitamente alinhados para suportar o ritual. E para isso, Liora continuou, precisamos quebrar as últimas barreiras, os últimos medos, as últimas hesitações. Helena sentiu seu coração acelerar. Como? Através da união preliminar, Dmitri respondeu, sua voz carregada de promessa e ameaça. Um ensaio para o ritual final. Uma chance de seu corpo e sua energia se acostumarem com a intensidade do que está por vir. União preliminar? Helena repetiu, embora seu sangue já cantasse em antecipação ao significado daquelas palavras. Liora se levantou de sua cadeira, movendo-se para ficar atrás de Helena. Suas mãos frias deslizaram pelos ombros dela, provocando arrepios. Seu poder precisa aprender a dançar com o nosso. Sua energia precisa reconhecer a nossa. Seu corpo. Ela fez uma pausa significativa. Seu corpo precisa aceitar o nosso. Dmitri também se levantou, aproximando-se pelo outro lado. O contraste entre o calor que emanava dele e o frio sobrenatural de Liora fazia a cabeça de Helena girar. É sua escolha, ele disse, embora seu tom sugerisse que não havia realmente escolha alguma. Mas sem esta preparação, suas chances de sobreviver ao ritual final são mínimas. Helena fechou os olhos, sentindo o poder pulsar em suas veias como uma tempestade prestes a explodir. Parte dela, a parte que ainda se lembrava de quem, quer há apenas alguns dias, gritava em alerta. Mas uma parte maior, mais antiga, mais poderosa, ansiava por isso. Pelo poder, pela união, pela transcendência. Sim, ela sussurrou, sua voz carregada de poder e desejo. Me mostrem. O sorriso de Liora era predatório. Vamos para o salão ritual, lá a energia é mais condutiva. Dmitri estendeu uma mão para Helena, enquanto Liora mantinha seu toque frio em seus ombros. Juntos, os três desceram aos níveis inferiores da mansão, onde as velas azuis já flutuavam no ar, como se esperando por eles. O círculo ritual havia sido modificado. Cristais negros e brancos alternavam-se em um padrão complexo, e no centro, um altar de pedra antiga havia surgido, coberto com sedas vermelhas e negras. Lembre-se, Dmitri murmurou enquanto guiava Helena para o centro do círculo. Não resista, não lute, apenas sinta. E se perder o controle? Helena perguntou, sua voz tremendo levemente. Essa é a ideia, Liora respondeu com um sorriso cruel. Às vezes, precisamos nos perder completamente para nos encontrar novamente. As passants, velas tremularam, como se respondendo à energia crescente no ambiente. E nas profundezas da mansão Aragon, três figuras começaram uma dança antiga de poder e desejo, preparando-se para uma união que transcenderia os limites da carne e do espírito. O último dia antes da lua de sangue amanheceu com uma atmosfera carregada de expectativa e poder. Helena acordou em sua cama, seu corpo ainda vibrando com as memórias da noite anterior. A união preliminar havia sido mais intensa do que qualquer coisa que ela pudesse ter imaginado, deixando marcas não apenas em sua pele, mas em sua própria energia. Os símbolos em seu corpo haviam se multiplicado durante o ritual, surgindo espontaneamente como se fossem escritos por mãos invisíveis. Agora formavam padrões complexos que se estendiam do pescoço até os tornozelos.
alguns brilhando suavemente mesmo à luz do dia. São as marcas do despertar. A voz de Liora soou da porta. Ela estava usando um vestido branco diferente hoje, quase translúcido, que parecia flutuar ao seu redor como névoa. Seu corpo está se preparando para a transformação final. Helena se sentou na cama, notando como cada movimento parecia diferente agora. Mais fluido, mais consciente. O que acontece hoje? Hoje é o dia do jejum e da purificação. Dmitri entrou no quarto logo após Liora, seu torso nu coberto por símbolos similares aos de Helena. Seu corpo e sua energia precisam estar completamente limpos para o ritual. De amanhã. Nada de comida, Liora explicou, movendo-se para sentar na beira da cama. Apenas água e um chá especial que preparamos. E... Ela trocou um olhar significativo com Dmitri. Mais treinamento. Helena estremeceu, lembrando-se da intensidade do treinamento da noite anterior. Seu corpo ainda carregava as marcas daquela união. Não apenas os símbolos místicos, mas também as marcas mais físicas de paixão e poder. Não seja tímida agora. Dmitri sorriu, notando seu rubor. Depois de ontem à noite, você já é parte de nós. O ritual de amanhã apenas tornará isso permanente. Se eu sobreviver, Helena não pôde evitar adicionar. Oh, você sobreviverá. Liora estendeu uma mão pálida, seus dedos frios traçando um dos símbolos no braço de Helena. Depois do que vimos ontem, não há dúvida de que seu poder é forte o suficiente. O toque dela enviou arrepios pela pele de Helena, despertando memórias da noite anterior. O contraste entre o frio sobrenatural de Liora e o calor intenso de Dmitri, a forma como seus poderes haviam se entrelaçado em uma dança antiga como o tempo. Venha, Dmitri estendeu uma mão. O ritual de purificação precisa começar ao nascer do sol. Helena o seguiu, com Liora logo atrás, através dos corredores da mansão até uma parte que ela ainda não conhecia. Uma porta antiga de carvalho se abriu, revelando uma câmara, circular escavada na rocha viva, onde uma fonte natural brotava do chão, formando uma piscina natural de água cristalina. Velas brancas, não negras desta vez, flutuavam sobre a água, e o ar estava carregado com o aroma de ervas queimando em incensários antigos. Tire o hobby, Liora instruiu suavemente. A água precisa tocar cada centímetro de sua pele. Helena obedeceu, deixando a seda negra deslizar por seu corpo até o chão. Não sentia mais vergonha de sua nudez diante deles, não depois da noite anterior, não depois de seus corpos e energias terem se fundido de formas que transcendiam o físico. A água estava surpreendentemente morna quando ela entrou, quase como se respondesse à sua presença. Os símbolos em sua pele começaram a brilhar mais intensamente ao contato com o líquido, e ela podia sentir seu poder pulsando em resposta. Dmitri e Liora se posicionaram em lados opostos da piscina, começando a entoar palavras em uma língua antiga que Helena só mal entendia, embora nunca a tivesse ouvido antes. Era um cântico de purificação, de preparação, de transformação. A água começou a brilhar suavemente, como se absorvesse a luz das velas e a multiplicasse. Helena podia sentir energia fluindo através dela. Não o poder selvagem dos rituais anteriores, mas algo mais refinado, mais puro. Mergulhe, Liora comandou. Deixe a água limpar não apenas seu corpo, mas sua energia, sua essência. Helena respirou fundo e submergiu completamente. Sob a água, o mundo parecia diferente. Sons eram distantes, luz era difusa, e ela podia sentir cada corrente de energia fluindo ao seu redor como fios de seda. Quando emergiu, algo havia mudado. Sua visão estava mais clara que nunca, cada sentido ampliado ao máximo. Podia ver a aura de poder ao redor de Dmitri e Liora, podia sentir as correntes de energia que conectavam os três, podia ouvir o próprio pulsar da terra sob seus pés. Perfeito, Dmitri murmurou, seus olhos escuros, fixos nela com intensidade predatória. Seu poder está mais forte e mais puro que nunca. E mais receptivo, Liora acrescentou, um sorriso conhecedor em seus lábios pálidos.
Agora podemos começar o verdadeiro trabalho do dia. Helena saiu da água, observando como gotas cristalinas deslizavam por sua pele, fazendo os símbolos brilharem como estrelas. Seu corpo inteiro vibrava com energia contida, como um instrumento musical perfeitamente afinado, esperando para ser tocado. O que acontece agora? Ela perguntou, embora parte dela já soubesse a resposta. Agora, Liora respondeu, removendo seu próprio vestido branco com um movimento fluido. Nós preparamos seu corpo e sua energia para suportar o que está por vir. O ritual de amanhã será mais intenso que qualquer coisa que você já experimentou. Muito mais intenso, Dmitri acrescentou, também se despindo. Os símbolos em seu corpo pareciam se mover na luz das velas, como se tivessem vida própria. E você precisa estar pronta. Helena sentiu seu poder responder à presença deles, seu sangue cantando em suas veias como vinho antigo. Não havia mais hesitação, não havia mais medo. Havia apenas desejo, por poder, por conhecimento, por transcendência. Me mostrem, ela sussurrou sua voz carregada de promessa e poder. Me preparem. As velas tremularam como se respondendo ao seu consentimento. E na câmara antiga, 3 figuras começaram mais uma vez sua dança de poder e desejo, preparando-se para um ritual que mudaria não apenas suas vidas, mas a própria natureza de sua existência. A noite da lua de sangue chegou com uma intensidade que fez o ar vibrar. O céu sobre a mansão Aragorn tinha um tom carmesim sobrenatural, como se o próprio firmamento sangrasse em antecipação ao ritual que estava por vir. Helena estava em seu quarto, observando seu reflexo uma última vez. O dia de purificação e preparação havia transformado-a de formas que iam além do físico. Seu corpo inteiro parecia emitir uma luz própria, os símbolos místicos em sua pele pulsando com poder contido. O vestido ritual que Liora havia preparado, um tecido fluido que parecia feito de sombras líquidas, acentuava cada marca, cada símbolo, cada evidência de sua transformação. Está na hora. A voz de Dmitri soou da porta. Ele estava vestido inteiramente de negro, os símbolos em seu torso nu brilhando com uma intensidade quase dolorosa de se olhar. No corredor, Liora os esperava. Seu vestido branco parecia feito de luz lunar, criando um contraste dramático com as vestes escuras de Helena e Dmitri. Os 3 formavam uma tríade perfeita, luz, sombra e o crepúsculo entre eles. O caminho até o salão ritual no subsolo parecia diferente esta noite. As paredes da mansão pulsavam com energia própria, como se o próprio edifício estivesse vivo e consciente do que estava prestes a acontecer. Cada passo os levava mais fundo não apenas na mansão, mas em algo mais antigo, mais primitivo. Salão ritual havia sido transformado. O círculo de poder agora era formado por cristais que pulsavam com luz própria, negros e brancos alternados, criando um padrão hipnótico no chão. No centro, o altar de pedra antiga estava coberto, com símbolos que pareciam se mover por conta própria, como se estivessem vivos. Antes de começarmos, Liora falou, sua voz carregada de poder. Você precisa entender completamente o que está prestes a acontecer. Uma vez que o ritual comece, não há volta. O poder que despertamos em você, Dmitri continuou, é apenas uma fração do que está por vir. O ritual de união final vai muito além de mesclar energias ou compartilhar poder. É uma fusão completa, Liora explicou, seus olhos brancos brilhando intensamente. De corpo, mente e espírito. 3 essências se tornando uma única entidade, transcendente. Helena sentiu seu coração acelerar, mas não com medo. Era antecipação, desejo, uma fome antiga que vinha não apenas dela, mas de gerações de mulheres de sua linhagem que haviam sonhado com este momento. E se algo der errado? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. Então morreremos. A simplicidade na voz de Dmitri era assustadora. Não apenas nossos corpos, mas nossas essências serão destruídas completamente. Sem chance de renascimento, sem outro lado. Para ir. Mas se der certo, Liora sorriu,
um sorriso que continha universos de promessa. Se der certo, nos tornaremos algo que transcende a própria existência, algo que os humanos já chamaram de deuses. Helena olhou para os dois, o homem que havia despertado seu poder e a mulher que havia guiado sua transformação. Em poucos dias eles haviam mudado completamente sua existência, levando-a de uma simples garçonete sem teto a uma iniciada em mistérios antigos, como o próprio tempo. "Estou pronta", ela disse, sua voz mais firme do que jamais havia sido. Ritual começou com o som de um sino antigo, seu tom reverberando através das paredes de pedra, como um chamado através do tempo. Liora tomou posição no lado norte do círculo, sua energia branca e fria, expandindo-se como asas de luz. Dimitri moveu-se para o sul, seu poder escuro e quente, criando sombras vivas que dançavam nas paredes. Helena subiu no altar, deitando-se sobre a pedra antiga. O contato com a superfície fria enviou ondas de energia através de seu corpo, fazendo os símbolos em sua pele brilharem com intensidade renovada. "Com meu sangue", Dimitri começou o cântico ritual, sua voz reverberando com poder ancestral. "Com minha luz", Liora continuou, sua energia expandindo-se ainda mais. "Com minha essência", Helena completou, as palavras vindo naturalmente a seus lábios. O ar no salão ficou denso, carregado de eletricidade estática. Os cristais no círculo começaram a pulsar em um ritmo que lembrava batidas cardíacas, suas luzes se intensificando até se tornarem quase cegas. Foi então que a dor começou. Era diferente de qualquer coisa que Helena já havia experimentado. Não uma dor física, mas algo mais profundo, como se cada átomo de seu ser estivesse sendo desmontado e reconstruído. Seu sangue parecia ferver em suas veias. Sua pele queimava como se estivesse sendo marcada por ferro em brasa. Dimitri e Liora se moveram em sincronia, suas mãos traçando símbolos no ar que deixavam rastros de luz. Seus poderes se entrelaçavam, criando um vórtice de energia que girava cada vez mais rápido ao redor do altar. Helena podia sentir sua consciência se expandindo, tocando as mentes de Dimitri e Liora. Podia ver através dos olhos deles, sentir o que eles sentiam, conhecer o que eles conheciam. Memórias que não eram suas fluíam através dela. Rituais antigos, segredos ocultos, poder além da compreensão humana. O momento da união final chegou como uma explosão de luz e escuridão. Helena sentiu seu corpo se arquear sobre o altar, sua boca aberta em um grito silencioso. Poder puro, absoluto, incontrolável fluía através dela, através deles, fundindo três essências em uma única entidade transcendente. Por um momento eterno, eles eram um. Não havia mais Helena, Dimitri ou Liora. Havia apenas poder, consciência, existência pura. Podiam ver através do tempo, tocar as estrelas, compreender os mistérios fundamentais do universo. E então, lentamente, a fusão começou a se estabilizar. Três consciências distintas mais uma vez, mas agora permanentemente conectadas, permanentemente transformadas. Quando Helena abriu os olhos, o mundo era completamente diferente. Podia ver as linhas de poder que conectavam todas as coisas. Podia sentir a própria respiração da terra sob seus pés. Seus olhos, quando encontrou seu reflexo nas paredes de cristal, eram uma mistura impossível de negro e branco, como uma eclipse eterna. Dimitri e Liora a ajudaram a se levantar do altar, seus toques enviando ondas de poder e prazer através dela. Não precisavam de palavras, podiam sentir os pensamentos e emoções uns dos outros como se fossem próprios. "Está feito", Liora sussurrou, embora sua voz agora contivesse ecos de Helena e Dimitri. "Somos um", Dimitri concordou, sua energia agora permanentemente entrelaçada com as delas. Helena olhou para suas mãos, observando como a energia fluía através delas como rios de luz. "O que somos agora?" "Algo novo", Liora respondeu, um sorriso de satisfação em seus lábios pálidos. "Algo que o mundo não via há milênios. E algo que o mundo em breve conhecerá novamente", Dimitri completou, seus olhos brilhando com poder e promessa.
Helena sentiu um sorriso curvar seus próprios lábios. Não era mais a garçonete assustada que havia chegado à mansão Aragon dias atrás. Era algo mais, algo transcendente, algo eterno. As velas no salão ritual tremularam, como se prestando homenagem ao que havia sido criado ali. E nas profundezas da mansão Aragon, 3 figuras, agora uma única entidade em 3 formas, começaram a planejar sua ascensão ao poder que sempre havia sido seu destino. O mundo lá fora continuava girando, alheio à transformação que havia ocorrido.